Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aprendendo Inglês Rápido. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar os verbos modais mais usados em inglês. Os verbos modais em inglês são verbos auxiliares usados para complementar ou modificar o sentido dos verbos. Os principais verbos modais são o can, could, will, would, should, must, may e might. Então nós vamos conhecer agora um pouco mais sobre os verbos modais e mais à frente eu vou também falar algumas regras básicas de como usar esses verbos. Mas antes de começar o vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido para se inscrever aqui no canal e se esse vídeo for útil para você, já deixe seu like para eu saber se você gostou, tá bom? Então, vamos pro vídeo. E o primeiro verbo modal é o can. O verbo can, ele significa poder, conseguir, ser capaz de. E ele é usado para indicar permissão, capacidade, habilidade e também possibilidade. Por exemplo, I can go to the show. Eu posso ir ao show. Outro exemplo, he can speak 4 languages. Ele consegue falar 4 línguas. He can't go out today. Ele não pode sair hoje. Então, basicamente, esse é o uso do verbo modal can. O próximo verbo modal é o could. O verbo modal could, ele pode ter dois significados diferentes. O primeiro é como condicional de can, né, poderia. E o segundo possível significado de could é como passado de can, podia, entre outros significados. Por exemplo, could you help me? Você poderia me ajudar? Outro exemplo, Hannah could have been a doctor. Hannah poderia ter sido médica. Outro exemplo, I could not come to your house yesterday. Eu não pude ir à sua casa ontem. O próximo verbo modal é o will. O verbo modal will, ele é usado para indicar o futuro em inglês. Por exemplo, I will travel next week. Eu vou viajar semana que vem. Ou então eu viajarei semana que vem. Outro exemplo, Will you go to your parents' house next week? Você vai para a casa dos seus pais na próxima semana? Então, basicamente, esse é o uso de will. O próximo verbo é o would. O verbo modal would é usado para formar o nosso condicional em português. Ou seja, ele é usado para dar aquela terminação ri aos verbos. Ou seja, ele é usado para dar aquela terminação ri aos verbos. Por exemplo, gostaria, faria, seria, beberia, comeria. Então, sempre que a gente quiser dar essa terminação ria para os verbos, a gente vai sempre colocar o would na frente do verbo em questão. Por exemplo, I would help you if I had money. Eu ajudaria você se tivesse dinheiro. Então, como você pode ver nesse exemplo, o would, ele transformou o verbo help, que é ajudar, em ajudaria. Então, é isso que o would faz. Ele adiciona essa terminação ria aos verbos. Mais um exemplo. I would tell you if I could. Eu te contaria se eu pudesse. Então, esse basicamente é o uso de would. Agora, o verbo should. O verbo should, ele pode ser traduzido como deveria. E ele é usado principalmente para dar conselhos ou então fazer recomendações e sugestões. Por exemplo, you should listen to your mother. Você deveria ouvir a sua mãe. Outro exemplo, you should go there. Você deveria ir lá. Outro exemplo, should I stay here? Eu devo ficar aqui. Então, basicamente, esse é o uso do should. O próximo verbo é o must. O verbo must, ele pode ser traduzido como dever, né? Como deve, deveria também. Ou então ter que. E esse verbo, ele expressa obrigação, ou então ele pode expressar também uma dedução. Por exemplo, you must pay your bills. Você deve pagar suas contas, né? Uma obrigação. Outro exemplo, he must call his girlfriend. He must call his girlfriend. Ele deve ligar para a namorada dele. Mais um exemplo, she must be hungry. Ela deve estar com fome. Aqui como se fosse uma suposição. Então, basicamente, esse é o uso de must. O nosso próximo verbo modal é o verbo modal may. O verbo modal may, ele também significa poder, assim como no caso do can. A diferença é que o may, ele é um verbo mais formal e ele pode expressar pedido, possibilidade, permissão. Por exemplo, may I ask you a question? Eu posso te fazer uma pergunta? Ou então, it may rain tonight. Pode chover à noite. Outro exemplo, may I sit here? Eu posso sentar aqui? Então, basicamente, esse é o uso do may. O nosso próximo verbo é o might. O verbo might, ele pode ser traduzido como poderia ou poder, e ele é bem parecido com o verbo modal may no sentido de expressar possibilidade. Mas ele expressa, digamos assim, uma possibilidade menos provável. Além disso, esse verbo ele não costuma ser usado para pedir permissão. Vamos ver alguns exemplos. She might not go to the party today. Ela pode não ir à festa hoje. Outro exemplo, it might rain tonight, but I don't think it will. Pode chover essa noite, mas eu não acho que vá. E agora vamos ver algumas regras básicas aqui dos verbos modais. Bom, a primeira regra é que para formar perguntas com os verbos modais, nós precisamos apenas inverter o verbo principal com o sujeito. E nesse caso, nós não precisamos e nem devemos usar um verbo auxiliar junto com um verbo modal, porque o verbo modal em si ele já funciona como um auxiliar. Por exemplo, can I eat this apple? Eu posso comer essa maçã? Então, como você pode ver aqui, é só a gente inverter o verbo modal
com o sujeito aqui da frase. Outro ponto também é que para a gente formar frases negativas com os verbos modais, nós precisamos apenas acrescentar o not após o verbo. Por exemplo, you cannot eat that apple. Você não pode comer essa maçã, aquela maçã. Outra característica também dos verbos modais é que nós não precisamos usar o to entre o verbo modal e o verbo principal. Por exemplo, aqui no verbo want, que é um verbo normal. Para a gente formar essa frase aqui, I want to eat, a gente precisa ter esse to no meio dos verbos, né? Eu quero comer. I want to eat. Já no caso dos verbos modais, a gente não tem essa necessidade de acrescentar o to. Já no caso dos verbos modais, a gente não tem essa necessidade de acrescentar o to. Então fica I can eat. Eu posso comer sem o to ali no meio. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos e também já deixe o seu like e o seu comentário para saber o que você achou do vídeo. Então é isso, te vejo em um próximo vídeo. Tchau!